Não terás outros deuses além de mim. Êxodo 20, versículo 3. O tema de hoje é idolatria. Você sabe o que é idolatria? Bem, a idolatria é a adoração a ídolos. E o que seria um ídolo? Um ídolo é tudo o que toma o espaço em nossa vida, no nosso coração, que deveria ser exclusivamente de Deus, né? E engana-se quem pensa que idólatra ou quem está na prática da idolatria são apenas pessoas que estão se prostrando diante de imagens de escultura, reverenciando imagens de escultura. Na verdade, o que acontece é que o nosso coração, como já dizia um grande reformador, é uma fábrica de ídolos. O nosso coração ele toma coisas boas, como por exemplo uma carreira de sucesso, uma boa vida financeira, o dinheiro, até mesmo a nossa família, né? O nosso cônjuge ou pessoa a quem nós amamos, e ele diviniza. O nosso coração ele tem a tendência de divinizar coisas boas em nossas vidas que estão ao nosso redor, tornando-a assim o centro das nossas vidas e tomando toda uma exclusividade, toda uma atenção que deveria ser dada somente a Deus, né? E é justamente isso que nós vemos aqui em Êxodo 20, no versículo 3, que Deus ele requer exclusividade. Nós, como servos do Senhor, cristãos, devemos dar toda a nossa energia, toda a nossa força, né, todos os nossos recursos exclusivamente ao Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, tá bom? Como saber se eu estou vivendo na prática da idolatria? Se eu estou vivendo na prática da idolatria, como eu posso me livrar dessa prática? Quais são as consequências de viver nesta prática pecaminosa? Bem, para você saber se você está vivendo na prática da idolatria ou não, né, você tem que aprender a identificar falsos deuses, que são algo semelhante a ídolos. O que é um falso deus? Um falso deus, semelhantemente a um ídolo, é algo que se torna tão central em nossas vidas que se nós viemos perder isso, a gente vai achar muito difícil continuar a caminhada, continuar vivendo sem esse objeto ou sem essa pessoa que o nosso coração acabou divinizando e tornando um ídolo ou um falso Deus para a nossa vida, né? Então é assim que nós identificamos se nós estamos vivendo na prática da idolatria. E são muitos os exemplos que eu posso dar aqui, né? O nosso coração tende a divinizar e muitas pessoas estão idolatrando o seu próprio celular, o dinheiro, né? O companheiro, no sentido de relacionamentos, namorados e namoradas, noivos, até no casamento, o marido para com a esposa para com o marido, e isso não é saudável. E é aprendendo a identificar esses ídolos, esses falsos deuses e o que são eles, é que nós vamos entender se nós estamos na prática da idolatria ou não. Se estamos vivendo nessa prática, quais são as consequências para aqueles que vivem nessa prática? Primeiro, é necessário entendermos que o cristão, ele tem recursos dados por Deus para se livrar desta prática que desagrada completamente ao Senhor. Nós temos a palavra de Deus. Deus, em todas as escrituras, mostra claramente que ele é contra esta prática, ele abomina a prática da idolatria, né? Nós não podemos servir a dois senhores. Jesus Cristo disse isso bem claro no Evangelho de Mateus capítulo 6, vocês não podem servir a dois senhores, vocês não podem servir a Deus e a Mamon, né? Então nós temos recursos e o Espírito Santo de Deus ele está com nós. Quando nós pecamos em alguma área da nossa vida, o Espírito Santo de Deus ele nos acusa, ele nos mostra a nossa falha, ele nos leva ao arrependimento. Isso nos faz entender que o cristão ele não pode viver deliberadamente na prática do pecado, né? Então nós não vivemos na prática da idolatria.
mas podemos cair na prática da idolatria em algum momento, certo? E quais são as consequências? Apocalipse, capítulo 22, vai falar que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, e ele vai dar uma lista daqueles que ficaram de fora da cidade santa, do reino de Deus. Ele vai falar também sobre os idólatras. Quem vive na prática da idolatria está indo contra a palavra do Senhor, contra um princípio bíblico, então ele não herdará as coisas do reino dos céus, né? Então, nós temos que nos arrepender destas práticas, crer que Jesus é o único caminho, ele é a verdade, ele é a vida, que nós que somos cristãos já sabemos disso. Amém? Então, essa é a consequência para aqueles que vivem na prática da idolatria. E se nós que somos cristãos, em algum momento, cairmos nessa prática, e o nosso coração ele fazer um ídolo para si, nós vamos entender pela palavra, o Espírito Santo nos conduzirá a um verdadeiro arrependimento. Amém? Um cristão está livre dessa prática? Não. Acabei de dizer para você que um cristão ele pode sim cair nessa prática da idolatria. A grande questão é por que achar que nós estaríamos livres de cometer o pecado, de cair no pecado da idolatria ou de qualquer outro pecado? Porque conhecemos a Deus? Porque conhecemos a palavra de Deus? Se você for estudar a Bíblia, você verá que o povo de Israel, eles conheciam a Deus, eles tinham entendimento da palavra, eles tinham a lei foi dada a eles, mas mesmo assim eles caíram, né? E foram reprovados diante de Deus. Mas então, como cristãos, podemos sim, em algum momento, pecar, divinizar através do nosso coração alguém ou algum objeto e pecar contra o Senhor, mas logo seremos alertados e seremos levados ao arrependimento. Amém? E como vencer esta prática? Bem, eu usei Êxodo capítulo 20, versículo 3. É quando o povo de Israel estava ali diante do monte Sinai, né? No deserto de Sinai, e Deus chama Moisés do monte, Moisés sobe ao monte, então Moisés se encontra com Deus, ele ouve a palavra do Senhor. Ali o povo recebe os primeiros 10 mandamentos, conhecido como Decálogo, que são os 10 mandamentos mais conhecidos em todo o mundo. E você perceba que o primeiro mandamento, no versículo 3, é: não terás outros deuses além de mim. Deus requerendo exclusividade. Mas algo interessante é que se você estudar toda a história do povo de Israel, você verá que existe uma diferença entre Moisés e entre o povo. Eu sempre faço isso. Eu vejo uma grande diferença entre Moisés e o povo. Moisés era aquele que estava constantemente conversando com Deus, na presença de Deus, subia aos montes para conversar com Deus. A Bíblia vai dizer que Moisés conversava com Deus face a face. Já o povo era aqueles que estavam mais afastados da lei e da presença de Deus e constantemente estavam caindo em um pecado ou sendo influenciados por outras nações. Você vai perceber isso em Êxodo 19, né, quando Deus ele chama Moisés do monte, Moisés vai lá, conversa com o Senhor. No Êxodo capítulo 20, já no final dos versos dos versos 17 ao 19, você vai ver que o povo ele diz a Moisés: olha, Moisés, fala tu com o Senhor, não fale nós, né, para que a gente não venha perecer. Então a vida de Moisés ela muda porque ele começa a ter uma intimidade muito grande com Deus. Ele ouve a palavra de Deus, ele está na presença de Deus e o povo já está mais afastado. Tão tal que enquanto Moisés está lá no monte ouvindo a mensagem, sentindo a presença de Deus ali na eternidade, o povo está fazendo o quê? O povo está indo diante de Arão, requerendo para si um bezerro de ouro. Então Moisés está lá no monte, na presença de Deus, e o povo está pecando no pecado, caindo no pecado da idolatria. Até existe uma diferença entre eles na questão de quando Moisés desce, né, do monte, e aí quando ele vê que o povo está cometendo terrível pecado, ele fica indignado por causa do pecado. Já o povo não. O povo fica ali meio que dividido entre Moisés e Deus e entre continuar na prática do pecado. E a Bíblia vai dizer que alguns se arrependeram e se voltaram para o Senhor e outros não e acabaram recebendo a devida recompensa dos seus erros. Então existe uma diferença muito grande entre Moisés
e o povo. Moisés, um homem que vivia na presença de Deus, ficou indignado por causa do pecado, por causa da idolatria que o povo estava cometendo, né? Então, como eu posso me livrar da prática da idolatria? Buscando a presença de Deus. É só através da presença de Deus, caminhando com o Espírito Santo, caminhando com a palavra de Deus, que você vai conseguir se livrar e combater não somente o pecado da idolatria, mas toda e qualquer forma do pecado. Porque o homem cheio da presença do Espírito Santo, um homem cheio da presença de Deus, ele vai abominar o pecado, ele vai combater o pecado. Ele vai abominar qualquer tipo de pecado, seja idolatria, seja mentira, seja qualquer outro tipo de idolatria. Então, se você quer vencer esta prática ou prática pecaminosa ou qualquer forma de pecado, a solução é buscar a presença de Deus. Amém? Bem, para mais informações como essa, esse estudo sobre idolatria está no meu blog, aféevangélica.blogspot.com, e você também pode seguir a página Fé Evangélica, tá bom? Deus abençoe sua vida, até o próximo vídeo.